Nico de la Cruz está fora dos 2 jogos da final da Copa do Brasil e é um baita desfalque para o Flamengo nessa competição que é a salvação do ano do Flamengo, não é? E aí a gente se depara com um grande problema da temporada, o nosso grande inimigo, as contusões. E nesse vídeo eu quero trazer um questionamento e quero que a gente fique pensando por que tantos jogadores do Flamengo estão machucados? Por que tem tantas lesões no Flamengo? Mas antes eu quero agradecer você que clicou nesse vídeo. Também te convidar, se não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se, deixa um like, beleza? E fica até o final para também deixar o seu comentário. Pessoal, como foi noticiado aí, vocês já sabem, o De La Cruz vai desfalcar o Flamengo aí nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, que já não vai ter o Bruno Henrique e o Pulgar no primeiro jogo, né, que estão suspensos. E, cara, tem um problema muito grande, em especial com o De La Cruz. Por quê? O jogador, ele não consegue manter uma sequência de jogos por causa de lesão, quando não ele é poupado, quando não ele está machucado, e isso é muito preocupante. Você sabia que o Flamengo não tem um elenco completo, todo o time, não é? Desde fevereiro. Então, desde lá do mês 2, que a gente não tem todos os jogadores à disposição do Flamengo. Isso se dá por causa desse grande problema, desse inimigo mortal do Flamengo chamado contusões e lesões, cara. E assim, parece que não existe uma cobrança no Flamengo em cima dos responsáveis por deixar os jogadores bem, né? Em cima do Dr. Tanuri, que é o gerente ali do departamento médico, e eu não tenho competência alguma para criticar o Dr. Tanuri falando ali da profissão dele. Então, meu desabafo aqui ele é meramente de torcedor, é de alguém que se preocupa com o Flamengo, se preocupa com os jogadores principalmente, né? Porque não é normal, cara. E assim, você pode dizer, é o calendário do futebol. Ok, é uma boa justificativa, pode ser o calendário, mas você olha, por exemplo, jogadores igual o Hulk. O Hulk tem 38 anos. O cara tá jogando todos os jogos, irmão. O que acontece? O que o Hulk tem que o De La Cruz não tem, que é um cara mais novo que ele? 38 anos. Provavelmente ano que vem se aposenta. E tá aí todos os jogos. E aí, se a gente for lembrar, né, um recorte recente de lesões, por exemplo, o Flamengo, em agosto, ficou aí com 7 jogadores no departamento médico, sendo 5 por lesão muscular. E a gente sabe que desses principais, eu acho que o principal de todos, com certeza, foi o Pedro. O melhor centroavante da América do Sul, ele que não joga há meses e ainda é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Provavelmente aí o Hulk pode chegar, como eu falei, né, que está jogando direto. O próprio Estevão, que está jogando muito bem, tem 10 gols. Então, mesmo assim, um baita desfalque, cara. O Pedro, a gente sabe que ele já não estava, parece, tão bem para ter sido convocado para a seleção brasileira, mas foi lá e se machucou, terminou de piorar. Enfim, também Cebolinha e Vina só voltam ano que vem, ambos machucados por lesão. E assim, cara, o que acontece com os jogadores? Falta preparação física? Falta um pouco mais de treinamento específico para deixar o músculo forte? Porque a gente não pode só culpar o calendário do futebol brasileiro. O calendário tem sim muita culpa. É um calendário que é cheio. Ele faz com que a logística não ajude os jogadores a descansarem bem, né? Porque tem ali 3 dias de um jogo no outro, mas tem a questão da viagem e tudo. Mas, cara, não pode ser só isso. Por quê? A gente não vê tantos problemas assim no Botafogo. A gente não vê problemas com contusão assim no Palmeiras. São os times que estão lá em cima, brigando pelo Brasileirão. Coisa que o Flamengo abandonou desde o início da temporada. Sempre ficou claro que não queria o Brasileirão. Mas por que só o Flamengo tem esse tipo de problema, cara? Você não pode só falar assim, é azar. Não, não existe. E isso daí é sim de competência do departamento médico e eles precisam buscar uma solução. Porque agora, a final da Copa do Brasil, não ter o De La Cruz, que é um jogador muito importante, cara, é um baita desfalque. Vai fazer muita falta. Lembrando aí, como eu falei no início do vídeo, De La Cruz, Pulgar e Bruno Henrique, né? Sendo que o Bruno Henrique e o Pulgar no primeiro jogo não vão porque estão suspensos. Então, o Flamengo já está muito fraco por conta dos jogadores que eu citei, que só voltam ano que vem. A gente também não tem ainda o Luiz Araújo, que estava muito bem na temporada, cara, o Luiz Araújo. E aí, ó, lesão também. Então, quem que é cobrado? Quem que o presidente chega lá, meu filho, o que é que tá acontecendo? Bora ver, bora ajeitar isso aqui, consertar? Não pode ficar assim. E como eu falei, desde fevereiro, o Flamengo não tem todos os jogadores à disposição. Lá em fevereiro, quando ainda era o Tite, o técnico, o jogo contra o Bangu, o De La Cruz, sentiu ali uma lesão no ombro e foi substituído. De lá para cá, o Flamengo nunca mais conseguiu ter todos os jogadores à disposição. Lembrando ali que naquele período também que o Gerson, ele teve ali uma coisa chamada hidronefrose, que foi uma infecção renal, aí ele teve que passar por uma cirurgia e só nesse momento que o Flamengo ficou ali sem ninguém no departamento médico. Mas como eu falei, sem também o Gerson,
que tinha passado por uma cirurgia. Então, tecnicamente também, não estavam todos os jogadores à disposição. Mas depois que o Gerson se recupera, aí vem a lesão de Cebolinha, vem a lesão de Vinha, pouco depois do Pedro, um pouco depois do Luiz Araújo. E aí, claro, nesse meio tempo também, a gente teve Alan, a gente teve Léo Pereira, teve o próprio Gabigol. O De La Cruz agora é a mesma lesão que deixou ele fora alguns meses, um mês, quando ele teve lá contra o Bahia, coxa direita. E agora de novo a coxa direita. Então o que é que acontece com o time do Flamengo? O departamento médico está fazendo o quê? Eles não fazem avaliação, eles não cobram o preparador físico, não fazem os exames necessários. Tem que ter uma explicação lógica para isso. E aí, ó, eu vou colocar uma tabelazinha para vocês verem. Problemas físicos de La Cruz em 2024. Olha lá, tá em ordem cronológica. Em fevereiro, dores no ombro, um jogo fora. Ainda em abril, febre e quadro viral, um jogo fora. Aí não é coisa física, né? Em julho, 26 de julho, dores no tendão de Aquiles dos 2 pés, com um jogo fora. Ainda em julho, um trauma no joelho direito, 2 jogos fora. Aí agosto, lesão do músculo posterior da coxa direita, 3 jogos fora. E agora, 20 de outubro de 2024, lesão no músculo posterior da coxa direita. Cara, aí pelo menos um mês fora. Praticamente o restante da temporada, né? Lembrando que a gente tem só a Copa do Brasil para salvar esse ano caótico que será, se não for um ano com um título grande. A gente ganhou o Carioca, mas não é um título grande. Não dá para comparar com a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, né? Então, para salvar o ano, tem que ser a Copa do Brasil. E o Flamengo já está fraco. E agora perdeu o De La Cruz. Beleza, tem o Alcaraz, que vai ter mais tempo para treinar, mais tempo para jogar e se adequar nessa função, tentar se adequar nessa função que hoje é o De La Cruz. Mas, cara, tem que ter um cuidado com os jogadores. Entender o que acontece com o De La Cruz. Isso não é normal. Vou falar, não pode colocar só a culpa no calendário brasileiro, porque os outros times não acontece isso também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. E eu agradeço muito você que ficou até o final. Eu te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like, beleza, que é muito importante. E deixe também o seu comentário. Beleza, nação? Valeu!